Real completa 30 anos em circulação e sofre novo recorde de queda, com outra crítica do presidente Lula ao Banco Central e mercado financeiro. Falta de chuva obriga acionamento das termoelétricas e da bandeira amarela, que aumenta a conta de luz do brasileiro. Incêndios provocaram o pior primeiro semestre da história do Pantanal, com destruição equivalente a 6 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Ex-diretora da Americanas, acusada de envolvimento em golpe bilionário, volta ao Brasil e entrega o passaporte. Ultradireitista Marine Le Pen venceu o primeiro turno da eleição para a escolha da Assembleia Nacional da França. Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que Donald Trump tem imunidade parcial ajuda plano do ex-presidente para voltar à Casa Branca. Cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, conhecida como a capital do chachado, agora é exemplo de preservação do meio ambiente. E a Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem um hospital exclusivo para cuidados com as plantas medicinais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A semana promete ser intensa no Congresso Nacional em Brasília. Serão os últimos dias de trabalho antes dos parlamentares entrarem em recesso. Então serão obrigados a entregar alguns trabalhos. E é bom não esquecer que até sexta-feira o presidente deverá liberar nada menos do que 10 bilhões de reais em emendas. Vamos a Brasília ao vivo saber mais detalhes sobre o que vai acontecer nos próximos dias com o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Ô Jaqueto, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Já nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, a Comissão de Segurança Pública do Senado pode votar uma proposta que prevê a detenção de pessoas que assassinarem integrantes das Forças Armadas em presídios federais, também que assassinarem ali policiais civis, militares federais, bombeiros, além também de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ao mesmo tempo, então, o Palácio do Planalto já comunicou aqui ao Congresso Nacional que até a próxima sexta-feira deve liberar cerca de 60% das emendas parlamentares previstas no orçamento deste ano, pelo menos 10 bilhões de reais. Em contrapartida, o governo espera que os parlamentares cumpram a seguinte promessa: aprovarem até então, antes ali, do início do recesso parlamentar, o projeto que prevê a regulamentação da reforma tributária. Lembrando que o recesso parlamentar está previsto para começar no próximo dia 18. Já no Supremo Tribunal Federal foi iniciado hoje o recesso, chamado recesso do Judiciário, que vai ficar à frente do plantão, comandando então os plantões ali da Suprema Corte. É justamente o presidente do próprio STF, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado então em outros dias do ministro Edson Fachin, que é o vice-presidente lá do Supremo Tribunal Federal. No entanto, pelo menos 5 ministros já disseram o seguinte, que vão continuar trabalhando normalmente ao longo deste mês de julho. São eles Dias Toffoli, Gilmar Mendes, que é o decano lá da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e também André Mendonça. É importante lembrar então que os trabalhos presenciais lá na Suprema Corte estão previstos para serem retomados a partir do dia 1º de agosto. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com outras notícias direto de Brasília. E a Força Aérea Brasileira aumentou o volume de água lançado no Pantanal para o combate aos incêndios florestais. Uma força-tarefa está há 3 dias na região e o fogo continua. Desde o começo do ano, o fogo já consumiu uma área equivalente a 6 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Foram o pior primeiro semestre da história do bioma. 8 voos em 3 dias e 96 mil litros de água foram lançados para conter as chamas que consomem o Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A aeronave utilizada é essa, uma KC-390 Millennium, que pertence a um esquadrão de transporte de tropa da FAB, a Força Aérea Brasileira, e pela primeira vez é usada em uma operação como essa. A partir de hoje, a previsão é ampliar esse volume com a chegada do compressor, que promete otimizar o reabastecimento da aeronave.
Um produto químico denominado retardante é adicionado à água para aumentar o efeito do combate ao fogo. Os focos prioritários são definidos diariamente conforme o comportamento do clima e das chamas e informado aos militares pelo Corpo de Bombeiros, que está à frente da estrutura de combate que conta com mais frentes de trabalho de uma força-tarefa, conforme explica o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado. Temos aqui na cidade de Corumbá, no nosso quartel do Corpo de Bombeiros, uma estrutura de 105 homens. Nós temos aqui 20 caminhonetes para deslocar no terreno pantaneiro. Estamos utilizando 3 aviões de combate a incêndio, 3 helicópteros para o transporte de tropa, além de 12 embarcações que trafegam pelos rios da região pantaneira. A chegada de uma massa de ar fria que derrubou as temperaturas no estado também favorece o combate às chamas, mas o pedido dos bombeiros é para que a população também colabore. A gente solicita à população que nesse período de temperaturas extremas, adversidade climática, que a população respeite o período proibitivo de utilizar o fogo, mesmo que seja para limpar o seu terreno, para queimar o seu lixo. Estamos num período que está proibido. Então, a gente pede a colaboração de toda a sociedade daqui de Corumbá e região para que evite esse tipo de prática, para assim a gente evitar que os incêndios ocorram. O Pantanal está em chamas há pelo menos 90 dias. Quase 700 mil hectares foram queimados, o que corresponde a quase 5% do bioma. Um gabinete de crise foi montado pela Polícia Federal para investigar onde surgiram os primeiros focos e identificar os responsáveis. Essas imagens via satélite em alta resolução mostram a evolução dos focos em Corumbá, a cidade pantaneira mais afetada. Na sexta-feira, o governador Eduardo Riedel e as ministras do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoaram as áreas atingidas. De acordo com Marina, já é possível afirmar que o fogo iniciou por ação humana em pelo menos 18 propriedades. As chamas estão, em sua grande maioria, em áreas particulares. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a lei que proíbe as corridas de animais para apostas e jogos de azar. Com isso, estabelecimentos que promovem este tipo de atividade, como o Jockey Club, terão 180 dias, ou seja, 6 meses, para se adequar à nova medida. Após lei proibir corrida de cavalos, curiosos visitam o Jockey Club de São Paulo. A nova lei sancionada provocou uma movimentação incomum no local. Os frequentadores habituais mostram apreensão em relação ao futuro da atividade, mas acreditam na judicialização da questão. A alegação central é a Lei 7191/84, que dispõe sobre as atividades da equidiocultural no país e determina que a coordenação, fiscalização e orientação do setor são responsabilidade do Ministério da Agricultura. De acordo com esse entendimento, a lei municipal não pode revogar a federal. A interpretação da prefeitura é diferente e diz que quando o clube recebeu o terreno da companhia City Cidade Jardim, na década de 1940, foi fixada a permissão para as corridas de cavalo. Segundo o entendimento da administração municipal, caso não haja mais atividade de turf, o terreno passaria à prefeitura. O projeto de lei é de autoria do vereador Chechel Trípoli, do União Brasil. Este PL foi aprovado pela Câmara Municipal em segundo turno. Diz o texto: ficam proibidas atividades desportivas que utilizem animais, como corridas, disputas ou qualquer outra prova, com a respectiva emissão de bilhetes de apostas, ainda que por meio digital ou virtual. Frequentadores correram ao maior hipódromo do país, muitos pela primeira vez para conhecer de perto o turf antes de uma eventual proibição total. A multidão que se formou na portaria imponente e tradicional na Avenida Linneu de Paula Machado, na Cidade Jardim, surpreenderam os gestores do espaço. De acordo com a prefeitura, a sanção do prefeito será publicada no Diário Oficial hoje, dia 1º de julho. Com isso, os estabelecimentos que promovem a atividade terão 180 dias, ou seja, 6 meses, para se adequar à medida, podendo ser penalizados em caso de descumprimento. A ex-diretora das lojas Americanas, Ana Saicali, acusada de participar de um esquema de fraude bilionária, voltou hoje ao Brasil.
Ela entregou o passaporte à Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e foi para casa. A executiva das lojas americanas estava em Portugal desde o último dia 15 de junho e o mandado de prisão contra ela foi anulado na 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A condição era de que ela se apresentasse no aeroporto de Lisboa e entregasse o passaporte à Polícia Federal assim que chegasse ao Brasil. Ela foi a primeira a desembarcar do avião e foi escoltada por agentes da polícia. Ela já estava acompanhada de seus advogados de defesa. De acordo com o relatório com parecer do Ministério Público Federal, Saicali é uma das principais responsáveis pelos números falsos das americanas, tendo pleno conhecimento e ciência inequívoca da construção de resultados fraudulentos da companhia. Ela foi diretora-presidente da B2W, braço digital da varejista, que surgiu a partir da fusão entre as Americanas.com e a Submarino, além de ter ocupado cadeira no conselho de administração dessa mesma empresa. No momento em que as suspeitas de fraude foram reveladas pela primeira vez, em janeiro do ano passado, ela ocupava o cargo de CEO da plataforma de inovação e fintech das Americanas. Neste fim de semana, o ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, foi liberado pelas autoridades espanholas, após ter sido preso pela polícia espanhola em Madrid um dia antes. Ele entregou o passaporte e terá que se apresentar a cada 15 dias. A investigação da Polícia Federal mostrou que as práticas irregulares tinham como finalidade alcançar metas financeiras internas e fomentar bonificações. Por outro lado, a ação dos investigados manipulava e aumentava de forma ilícita o valor de mercado das ações da companhia. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas em consequência de uma turbulência que atingiu um avião da companhia aérea Air Europa na última madrugada. O piloto que ia da Espanha para o Uruguai pediu licença para um pouso de emergência no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo o aeroporto de Natal, a aeronave com 325 passageiros da Air Europa solicitou o pouso de emergência às 2h30 da madrugada. O modelo do avião que pousou no aeroporto de Natal era um Boeing 787 Dreamliner. A companhia aérea informou em nota que o voo foi desviado para Natal devido à natureza da turbulência e por razões de segurança. A Zurich Airport Brasil informou que foi necessário o apoio médico para alguns passageiros, que foram encaminhados à unidade de saúde mais próxima da região. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência Metropolitano confirmou que atendeu pelo menos 30 passageiros, de diversas nacionalidades. Segundo o SAMU, mais de 10 deles foram levados para o hospital. Segundo a equipe médica, os pacientes bateram a cabeça durante a turbulência e apresentavam fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax. O voo saiu de Madrid, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, e não tinha qualquer parada inicialmente programada para Natal. E veja a seguir, Real completa 30 anos em circulação e sofre nova queda com outra crítica do presidente Lula ao Banco Central e mercado financeiro. E veja também, falta de chuva obriga acionamento das termoelétricas e da bandeira amarela, que aumenta a conta de luz do brasileiro. O presidente Lula voltou a garantir que os reajustes dos benefícios da Previdência Social continuarão segundo as mudanças no salário mínimo. Hora de voltar a Brasília para mais detalhes da promessa, ao vivo com o repórter Ângelo Nascimento. Não foi a primeira vez que o presidente disse isso, não é, Ângelo? Não, Jaqueto, na verdade foi a segunda vez, que o presidente Lula negou essa possibilidade, porque na percepção, então, do petista, tanto no ponto de vista político quanto também humanitário, seria inadequado, essa medida seria, então, incorreta, na percepção, então, do presidente da República. Essas declarações foram dadas durante a entrevista do chefe do Executivo à Rádio Princesa da Bahia. No entanto, ele disse que sim, o governo já vem trabalhando, realizando desde a semana passada um pente fino no cadastro desses benefícios.
benefícios. A ideia é justamente excluir aquelas pessoas que não têm direito, ou seja, que estão tomando espaço daquelas pessoas que acabam necessitando desses benefícios, né? O governo já começou ali colocando na linha de frente desses benefícios, ou seja, já como primeiro tópicos ali, né, os primeiros tópicos dessa lista, tanto o BPC, o benefício de prestação continuada, quanto também o Bolsa Família. Mas tem uma sequência ali que foi anunciada, inclusive, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que aí outros auxílios acabam entrando nessa lista, que é justamente ali o abono salarial, o seguro-desemprego, auxílio-doença e um outro gargalo que o governo vai acabar tendo que enfrentar e colocou nessa lista, que é justamente a aposentadoria dos militares. Nesse momento, então, o tom é de bastante otimismo, tanto da equipe econômica como de todo o governo federal em relação a uma economia que vai ser possível fazer com esse pente fino de pelo menos 20 a 30 bilhões de reais a partir do próximo ano, ou seja, em 2025. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. E a semana começou do mesmo jeito que terminou a passada, com o presidente Lula reclamando do Banco Central e do mercado financeiro. As falas do presidente Lula sobre a política monetária brasileira seguem repercutindo nos mercados. Após ter criticado o Banco Central do Brasil na última semana, o presidente voltou a tecer comentários e as novas falas do presidente à condução de política monetária do BC voltaram a refletir no mercado. Lula afirmou que o próximo presidente da instituição deve olhar para o Brasil, sem considerar a visão do sistema financeiro. E o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer, sem que o presidente República se metesse. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%, ou seja, porque responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito. Eu tenho que, com muita paciência, esperar chegar a hora de indicar um outro candidato e ver se a gente consegue, sabe, com a maior autonomia possível que a decência política das pessoas, ter o presidente do Banco Central que olhe um pouco esse país do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. Lula ainda disse que preza pela responsabilidade fiscal e que inflação baixa é sua obsessão, usando como exemplo a decisão do governo de manter a meta para a evolução dos preços em 3%. E a reação foi instantânea. Os operadores do mercado financeiro jogaram o dólar lá para cima outra vez, aumentando as especulações sobre a necessidade até de uma intervenção no mercado. O dólar subiu mais de 1% e fechou o dia cotado em R$ 5,65 na venda, outro recorde dos últimos 2 anos e meio. Já a Bolsa de Valores despregou do cenário interno e subiu 0,65%, aos 124.718 pontos. E o economista e ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, respondeu em nome do mercado financeiro às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Castelo Branco, o atual governo está mais focado em ideologias e não nas melhorias do mercado. Diz também que não vê preocupação do presidente em relação ao aumento dos custos. Afirmou que as estatais enfrentam má gestão e que no futuro tudo terá consequências. Para completar, Roberto Castelo Branco diagnosticou que o atual governo tem alergia ao mercado. O real completou 30 anos hoje. A moeda foi a cereja do bolo de um plano econômico para combater a hiperinflação. Um ano antes do real começar a circular, a inflação foi de quase 2.500%. Há exatamente 3 décadas, em 1º de julho de 1994, o Cruzeiro Real, uma moeda corroída pela hiperinflação, dava lugar ao real, que estabilizou a economia brasileira. Mas colocar o real em circulação foi uma aposta arriscada, que envolveu uma espécie de engenharia para desindexar a inflação após sucessivos planos econômicos fracassados. Em meio a tantos indexadores criados para corrigir preços e salários, a equipe econômica do então governo Itamar Franco criou um superindexador, a Unidade Real de Valor.
Por 3 meses, todos os preços e salários foram discriminados em cruzeiros reais e em URV, com cotação que variava diariamente e era mais ou menos atrelada ao dólar. No dia da criação da mudança, R$1 valia 2.750 cruzeiros reais. Apesar de ser a maior marca do Plano Real, a moeda foi só a ponta final de um extenso plano econômico desenhado pela uma equipe econômica, liderada pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. O plano veio para mudar uma realidade em que a máquina de remarcação de preços trabalhava a todo vapor nos supermercados. E os produtos tinham um preço pela manhã, outro à tarde e amanhecia com um valor ainda maior. O Plano Real conseguiu então, por fim, a crise inflacionária, com constantes trocas da moeda e deixou a catástrofe de preços na memória. A conta de luz ficou mais cara. Entrou hoje em vigor a cobrança adicional da bandeira amarela que virá na próxima tarifa que será apresentada ao consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a conta de luz terá acréscimo de R$ 1,88 a cada 1.000 kWh consumidos no mês de julho. A cobrança adicional vai ocorrer por causa do acionamento da bandeira tarifária amarela. Segundo a agência, o motivo é a previsão de chuva abaixo de média e a expectativa de aumento do consumo de energia. Com a falta de chuva e as temperaturas mais altas no país, aumentam os custos de operação do sistema de geração de energia das hidrelétricas. Por isso, de acordo com a agência, é necessário acionar as usinas termoelétricas que possuem custo maior. A ANEEL informou ainda que essa é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022, sendo ao todo 26 meses com bandeira verde. E o pedágio mais caro do Brasil no sistema Anchieta Imigrantes também foi reajustado hoje, passando a custar R$ 36,80 para os veículos de passeio. Os motoristas que utilizam essas rodovias reclamaram do aumento. As tarifas em outras rodovias do estado de São Paulo também sofreram reajustes. Mas, no sistema Anchieta Imigrantes, em que o custo já era muito alto, subiu mais R$ 1,50, passando de R$ 35,30 para R$ 36,80. Os motoristas consideraram que a mudança vai pesar no bolso, principalmente para os moradores da Baixada Santista, que trabalham presencialmente na capital paulista, ou vice-versa. Quem faz esse trajeto de segunda a sexta-feira vai gastar com o reajuste mais de R$ 730 todo o mês. Mas o impacto do aumento da tarifa é ainda maior para os caminhoneiros, que precisam pagar R$ 36,80 por cada eixo. O sistema Anchieta Imigrantes é muito utilizado para o transporte de cargas, já que é a principal ligação entre a capital e o Porto de Santos, o polo petroquímico de Cubatão e também as indústrias do ABC. A Ecovias concessionária que administra o sistema informou por meio de nota que os novos valores foram autorizados pela Agência Reguladora de Transportes de São Paulo e baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conforme prevê o contrato. Dessa forma, os reajustes consideram a reposição inflacionária nos últimos 12 meses, ou seja, Delaware, junho de 2023 a maio deste ano. Mudou a regra e quem tem dívida no cartão de crédito rotativo agora pode fazer a portabilidade de graça do saldo devedor de um banco para o outro que ofereça melhores condições de pagamento. A medida havia sido determinada pelo Conselho Monetário Nacional em dezembro do ano passado, que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade de o consumidor se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. O rotativo do cartão é uma das linhas mais caras oferecidas no mercado de crédito. Segundo dados do Banco Central, as taxas de juros cobradas na modalidade para pessoas físicas ficaram em 422,5% ao ano em maio, o que corresponde a 14,77% ao mês.
A proposta de pagamento da nova instituição financeira deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada, que contemple reestruturação da dívida antiga. A instituição credora original que realizar uma contraproposta deve apresentar ao cliente, no mínimo, uma proposta de mesmo prazo da operação proposta pela outra, para fins de comparação dos custos. E após o cliente decidir qual a melhor condição, a portabilidade do crédito deve ser feita de forma gratuita, de forma online ou presencial, a depender dos procedimentos oferecidos por cada instituição financeira. De acordo com o Banco Central, o passo a passo para a portabilidade do rotativo deve acontecer da mesma forma que a portabilidade de crédito de outras linhas. E veja a seguir, a ultradireitista Marine Le Pen venceu o primeiro turno das eleições para a mudança da Assembleia Nacional da França. E a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o ex-presidente Donald Trump tem imunidade parcial, o que poderá facilitar a sua volta à Casa Branca. O grupo palestino Jihad Islâmica disparou uma série de foguetes contra Israel em uma aparente demonstração de força. Militares israelenses disseram que um ataque aéreo matou um militante que disparou um míssil antitanque contra suas tropas em Rafah. O braço armado da Jihad Islâmica, um grande aliado do Hamas apoiado pelo Irã, disse que seus combatentes dispararam foguetes contra vários assentamentos israelenses perto do muro com Gaza, em resposta aos crimes do inimigo contra nosso povo palestino. O grupo palestino Jihad Islâmica disparou cerca de 20 foguetes, o que não causou vítimas, de acordo com os militares israelenses, mas mostrou que ainda possuem capacidade de lançar foguetes quase 9 meses após o início da ofensiva israelense, que, segundo Israel, tem como objetivo neutralizar as ameaças contra o país. O Hamas afirmou que em Rafah, seus militantes atraíram uma força israelense para uma casa com armadilhas no leste da cidade e depois a explodiram, causando vítimas. Os tanques israelenses aprofundaram suas incursões no subúrbio de Shejaiá, no leste da cidade de Gaza. Militares israelenses disseram que mataram vários militantes em combate em Shejaiá nesta segunda-feira e encontraram grandes quantidades de arma no local. Israel sinalizou que sua operação em Rafah destinada a eliminar o Hamas será concluída em breve. Após o término da fase intensa da guerra, suas forças se concentrarão em operações de menor escala para impedir que o Hamas se reúna novamente, segundo as autoridades. A contraofensiva aérea, terrestre e naval de Israel já matou cerca de 38 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e deixou em ruínas o enclave costeiro densamente construído. Um grupo de palestinos detidos regressou à faixa de Gaza. Entre os prisioneiros estava o diretor do maior hospital da região. O Hamas é acusado por Israel de utilizar os hospitais com fins militares, o que o movimento islâmico nega. Após uma barragem de foguetes reivindicada pelo grupo militante Jihad Islâmica, e enquanto os bombardeios e combates continuavam em todo o território palestino, a maioria dos lançamentos foi interceptado, segundo os militares israelenses. Enquanto isso, sob custódia israelita, um grupo de detidos palestinianos regressava à faixa de Gaza, incluindo o diretor do seu maior hospital. Após a libertação, o Dr. Mohamed Abu Salmiya afirmou que foi submetido a graves torturas, humilhações físicas e psicológicas durante a sua detenção e que sofreu uma fratura durante uma investigação. O médico preso em outubro afirmou que foi detido sem ter sido acusado. Israel acusa o Hamas, que está no poder em Gaza desde 2007, de utilizar os hospitais com fins militares, o que o movimento islâmico nega. Muitos em Israel são contra libertar prisioneiros palestinos, mesmo tendo sido presos sem acusação. A agência israelense afirmou que se opõe à libertação de terroristas que participaram em ataques contra civis e decidiu libertar vários detentos de Gaza, que representam um perigo menor. E o Serviço de Segurança Interna de Israel, o Shin Bet, afirmou em comunicado que recebeu a solicitação, ao lado do Exército, de libertar dezenas de prisioneiros para abrir vagas nos centros de detenção.
A extrema-direita ganhou neste domingo o primeiro turno de eleições legislativas cruciais na França. De acordo com as primeiras estimativas, o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen e seus aliados obteve mais de 34% dos votos, mas terá que esperar pelo segundo turno em 7 de julho para saber se alcança a maioria absoluta na Assembleia Nacional. Em segundo lugar ficou a coalizão de esquerda Nova Frente Popular, que conseguiria entre 28,5% e 29,1% dos votos, enquanto as forças de centro-direita do presidente Emmanuel Macron teria entre 20,5% e 21,5%. Já tentamos de tudo e nada funciona, então por que não tentar o reagrupamento nacional? C'est-à-dire, nous avons connu, ma génération, nous avons connu. A minha geração conheceu partidos que eram, digamos, um pouco mais moderados. E agora fomos aos extremos. E esse é o problema. Nous sommes partis dans des extrêmes. Et voilà, c'est ça qui pose problème quand même. A ascensão da extrema-direita ao poder, pela primeira vez desde a libertação da ocupação nazista em 1945, poderia colocar mais um país da União Europeia sob essa tendência, como aconteceu na Itália. A participação popular no pleito foi vista como histórica. 3 horas antes do fechamento das urnas, a taxa de votação estava perto de 60%, 20 pontos a mais do que no mesmo horário em 2022. Tenho medo pelo que está por vir, e para mim era essencial vir votar. Não acho que vai mudar muitas coisas, mas fiz o que achei que deveria, e por princípio voto sempre. Mas desta vez é mais importante, porque o futuro me assusta. O próprio sistema eleitoral torna incerto o resultado final da Assembleia Nacional, com as primeiras 3 projeções deste domingo variando entre uma maioria simples ou absoluta na Câmara Baixa. Para evitar uma maioria absoluta do Reagrupamento Nacional e seus aliados, o líder esquerdista Jean-Luc Mélenchon garantiu que a Nova Frente Popular vai retirar da disputa seus candidatos que ficarem em terceiro lugar, para aumentar as chances de derrotar a extrema-direita no segundo turno. Macron convocou uma aliança ampla e claramente democrática e republicana contra o Reagrupamento Nacional para o segundo turno, mas não revelou se seus candidatos serão retirados da disputa para fortalecer seus rivais da Nova Frente Popular contra a extrema-direita. Julho é tradicionalmente o mês mais frio do inverno no centro-sul do Brasil e neste ano não vai ter influência de El Niño ou Laninha. De acordo com a previsão, o inverno será um período com eventos climáticos marcantes. Diferentemente do que se possa imaginar, este período será caracterizado pela ausência dos fenômenos El Niño e Laninha, impactando diretamente as condições meteorológicas da região. Os estados do Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, têm uma previsão de registrar temperaturas significativamente baixas no início do mês. Essa mudança brusca de temperatura é uma constante no histórico climático da região para o mês de julho, muitas vezes levando a episódios de intensas ondas de frio e até neve em alguns pontos. O Laninha e El Niño são fenômenos climáticos que geralmente alteram significativamente o padrão meteorológico global. No entanto, para julho de 2024, a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos informou que não haverá influência desses fenômenos, resultando em um estado de neutralidade climática durante esse período. Diante dessa neutralidade, diversas áreas, em especial o sul do Brasil, enfrentarão um frio mais intenso. Já para locais como São Paulo, o cenário é diferente. A capital paulista, por estar no sudeste, enfrentará um mês seco com precipitações significativamente menores, apenas 48,4 mililitros, mantendo-se como um dos períodos menos chuvosos do ano. Para aqueles que planejam viajar ou realizar atividades ao ar livre durante julho, é essencial acompanhar as atualizações meteorológicas para estar preparado para as rápidas mudanças climáticas, característica marcante deste mês no calendário do inverno brasileiro. Além disso, para os amantes do frio, julho promete ser o momento ideal para aproveitar o clima único do inverno no sul do país. E com a chegada do inverno, são necessários alguns cuidados para proteger os idosos. Especialistas afirmam que, ao envelhecer, as pessoas sentem mais frio devido à redução da capacidade de manter o equilíbrio do corpo. Por isso, eles sentem mais frio e correm mais riscos quanto à saúde.
O clima frio está associado a uma piora de doenças crônicas, que leva ao desconforto das dores articulares e musculares, além de outros problemas de saúde. Os meses mais quentes costumam ser melhores e incomodam menos os idosos. Especialistas ressaltam que eles ficam mais suscetíveis a doenças durante o inverno devido à dificuldade de regulação da temperatura corporal. Isso os leva a apresentarem quadros de hipotermia, que é quando a temperatura do corpo fica abaixo dos 35 graus Celsius. Além disso, os médicos destacam que o sistema imunológico enfraquecido e os ambientes com alta concentração de pessoas podem levar o idoso a apresentar mais infecções virais e bacterianas nesse período. Então, é importante manter a vacinação em dia e não descuidar do tratamento das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, asma e rinite, além de outras enfermidades pulmonares que podem ser agravadas com as mudanças de temperatura. Outro ponto importante é que os indivíduos com mais idade costumam apresentar pouca massa muscular, além da reserva de gordura corporal, que atua como isolante térmico, o que também intensifica os efeitos do frio no organismo. De acordo com os especialistas, o ideal é que o idoso se aqueça com roupas adequadas e que não sejam muito pesadas, mas que mantenham a temperatura corporal elevada. A mesma recomendação deve ser seguida durante a noite, quando o corpo tende a perder calor. Pijamas, meias, cobertores são recomendados. Também são indicados alimentos e bebidas quentes, como caldos e chás. Outra recomendação é manter a temperatura do ambiente em cerca de 25 graus, usando aquecedor se necessário. Vedar frestas de janelas e portas para evitar correntes de vento, lembrando que o ar deve ser umidificado. Banhos mornos ou quentes são bem-vindos, mas devem ser de curta duração, evitando a troca de temperatura com o ambiente. Hoje faz 50 anos que os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro se uniram em um só. Cada um tinha 4 milhões de habitantes. Hoje são 16 milhões e meio de um estado referência do país, sempre lembrado por aqueles que moram no exterior. A lei é de julho de 74, assinada pelo então presidente da República, Ernesto Geisel, e ela definia que os dois estados, Guanabara e Rio de Janeiro, seriam apenas um, unificando o orçamento, patrulhamento, tribunais de justiça, servidores e assembleias legislativas, formando assim a região metropolitana do Rio, com 14 municípios e cerca de 8 milhões de habitantes. O debate sobre a fusão ganhou força no final da década de 60, através de relatórios da Federação das Indústrias da Guanabara. Entretanto, o processo foi delicado e as mudanças foram sentidas tanto pela população quanto pelos políticos da época. A maior dificuldade enfrentada na fusão foi a diferença de infraestrutura entre os dois estados, o que dificultou o processo de adaptação e o convívio no novo estado do Rio de Janeiro. A Guanabara tinha sua economia baseada em serviços e possuía uma arrecadação 3 vezes maior do que a do Rio, o que vivia da produção agrícola. Contudo, mesmo com a diferença, a fusão caía bem ao projeto nuclear brasileiro por conta da criação da Nucleobras, e todo o processo resultou na primeira usina de operação comercial do estado, em 1985, em Angra dos Reis. Hoje, 50 anos após a união, o estado do Rio de Janeiro se encontra consolidado. E veja a seguir, Serra Talhada, em Pernambuco, passou a ser a cidade exemplo da política de preservação do meio ambiente. É a Universidade da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quem tem espaço especial são as plantas medicinais. A cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, é conhecida principalmente como a terra do chachado. Agora virou exemplo de preservação, cuidado com a natureza. Local para aprender como e quem se faz.
As mudanças climáticas estão se tornando uma realidade cada vez mais visível e preocupante. O aumento das temperaturas, a elevação do nível do mar e a frequência crescente de eventos climáticos extremos são apenas alguns dos sintomas desse fenômeno global. Diante desse cenário, as cidades têm um papel crucial para abrandar os impactos ambientais e na adaptação a essa nova realidade. Serra Talhada, localizada no sertão pernambucano, está se destacando em seus esforços para combater o aquecimento global e promover a sustentabilidade. Embora seja uma cidade de porte médio, com cerca de 90 mil moradores, com desafios típicos da região semiárida, Serra Talhada vem implementando diversas iniciativas voltadas para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas e a promoção de um desenvolvimento mais sustentável. A cidade foi ainda a primeira brasileira desse porte a assinar o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Esse pacto é um movimento voluntário de prefeitos de mais de 13 mil cidades que se comprometem a promover políticas públicas voltadas à adaptação climática. O exemplo de Serra Talhada mostra que não apenas os grandes centros urbanos precisam agir para a redução da poluição atmosférica e queimas climáticas. Ela inspira também mais municípios menores a buscarem a fazer o mesmo. Segundo o Observatório do Clima, 88% das emissões de gases de efeito estufa das cidades do país ocorrem em locais com até 100 mil habitantes e grande parte ocorre pelo desmatamento. Os efeitos da crise climática já são visíveis, principalmente no nordeste do país. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Pernambuco, a seca prolongada reduziu as terras destinadas à lavoura e à pastagem, levando à transição para rebanhos mais resistentes à caatinga, como bodes e carneiros. Serra Talhada viu entre 2008 e 2018 o setor agropecuário recuar quase 7%. O primeiro passo adotado pela cidade foi minimizar a emissão de gases de efeito estufa no setor de transportes e energia. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, foram criadas ciclovias e o parque de iluminação pública foi modernizado. Houve ainda a abertura de novos espaços públicos verdes, como praças e parques urbanos, e incentivo aos cidadãos com desconto no IPTU de 50% para o uso de energia solar ou para quem planta uma árvore na residência. A arborização também foi ampliada no projeto Arboriza Serra, que realizou o plantio de espécies nativas da caatinga, como ipê-rosa, pau-ferro e canafístula, em praças, escolas e prédios públicos. Todas as regiões do Brasil estão respirando ar poluído, como mostra o painel de monitoramento de poluição atmosférica e sua relação com a saúde humana, lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. De acordo com a última atualização feita pela Organização Mundial de Saúde, desde 2022, 99% da população mundial respira níveis nocivos de partículas finas e dióxido de nitrogênio, capazes de causar impactos cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórios. No Brasil, em 2023, a média anual de partículas finas ou respiráveis, conhecido como MP2.5, estava em 9,9 microgramas por metro cúbico, quase o dobro do limite desejável, que são 5 microgramas, como estabelece a Organização Mundial da Saúde. O MP2.5 refere-se a partículas muito pequenas no ar, menores que 2,5 micrômetros, originadas principalmente de veículos, indústrias e queimadas. Devido ao tamanho, essas partículas podem ser inaladas profundamente nos pulmões, entrar na corrente sanguínea e causar doenças respiratórias e até câncer. A região norte apresentou as piores condições do país, com uma média de 15 microgramas por metro cúbico. Amazonas e Rondônia registraram valores de média mais elevados, com 17 e 18, respectivamente. O Sudeste também apresentou os níveis elevados de poluição do ar. No estado de São Paulo, a média da poluição ficou em 14, enquanto a capital paulista registrou alarmantes 36 microgramas por metro cúbico. No Rio de Janeiro, a média ficou um pouco mais de 13,
Já no Espírito Santo, a média foi de 7,3 microgramas. Em Minas Gerais, 96% dos municípios têm níveis de partículas finas acima do desejável. A capital, Belo Horizonte, registrou uma média de 13 microgramas. No Nordeste, a média regional é de 8, sendo o Maranhão um dos piores índices da região, com 13,4 microgramas por metro cúbico. No Sul, a média ficou um pouco acima de 9 microgramas, enquanto no Centro-Oeste, a média apresentou quase 10. O Distrito Federal apresentou uma média de 10,4, também acima do limite seguro. Os dados estão no site Painel Vigiar. Há quase 40 anos, a Universidade Federal da Grande Dourados mantém um horto de plantas medicinais. O local é direcionado ao ensino e pesquisa e também recebe voluntários da comunidade que desejam conhecer mais sobre o assunto. Chá de camomila para melhorar o sono e diminuir o estresse. Chá de boldo para acalmar o estômago. Folha de babosa para amaciar os cabelos e aliviar queimaduras de sol. A utilização de plantas medicinais no tratamento de doenças e alívio de dores faz parte da humanidade há muitos anos. Pesquisar seus benefícios, cultivar e repassar conhecimentos é o que move a professora Maria do Carmo, que mantém há 31 anos o Horto de Plantas Medicinais da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Em 97, nós criamos uma disciplina de plantas medicinais no curso de agronomia. Então, nós sentimos necessidade de ter uma área, para ter essa coleção de plantas, para os alunos conhecerem, para trabalharem, para fazer pesquisa com as plantas. E aí o horto foi crescendo. Hoje ele é aberto à comunidade para visitas e aí a gente também teve a ideia de produzir mudas para doação para a comunidade. Maria do Carmo começou recebendo doações de plantas não nativas, como calêndula, camomila e manjericão. Aos poucos, a atenção foi se voltando para as plantas medicinais da região, como guavira, marmelo do cerrado, gicengue, pimenta rosa e muitas outras. Nós começamos buscando mudas na casa de uma pessoa pertinho aqui de Dourados. E aí depois foi crescendo, a gente foi ganhando mudas de outras pessoas e hoje a gente faz até isso também, porque às vezes a gente doa a planta, a pessoa cultiva, fica melhor do que a nossa, a gente busca muda, mas a gente basicamente doa mudas, e às vezes até material de plantas para pessoas da comunidade, para outros professores que querem estudar. A guavira se tornou símbolo do Mato Grosso do Sul. Os frutos adocicados podem ser consumidos ao natural ou na forma de sucos. São ricos em vitamina C e também considerados ricos em cobre e zinco. Suas folhas e cascas são ingredientes para chás que combatem infecções da urina e bexiga. A guavira é muito indicada todas as suas partes, mas principalmente as pessoas usam as folhas em chá, principalmente para diarreia. Mas é uma planta antioxidante, bastante recomendável utilizar. Pode fazer chá, por exemplo, das cascas dos frutos. E o fruto também é muito apreciado, como a gente sabe, no final do ano, as pessoas, que é o período que ela produz, as pessoas vendem na cidade, nas beiras de estradas. Então é um fruto que a gente tem lutado muito para preservar. O Horto de Plantas Medicinais é direcionado ao ensino e pesquisa, mas também recebe voluntários da comunidade que desejam conhecer mais sobre o assunto. A gente tem aqui as pesquisas, as atividades de alunos de vários cursos da UFGD e estamos abertos, a gente recebe visitas de idosos, de crianças, qualquer pessoa da comunidade que quiser visitar. E também que tiver interesse de ter mudas de plantas medicinais para cultivar em casa, ou numa escola, ou numa unidade de saúde, a gente tem para doação. Fazendo doutorado em agronomia, Rodrigo decidiu há muito tempo estudar mais sobre o assunto e hoje é um voluntário para a manutenção do local. Esse meu interesse por plantas medicinais foi mais realmente despertado a partir, inclusive, das aulas com a professora, que nós tivemos a matéria com a professora, e também por causa de a gente escutar, a importância das plantas medicinais, tanto na minha família, quanto também entre os meus amigos. Minha avó, por exemplo, é um exemplo disso. E daí fez com que eu realmente despertasse esse interesse. E eu tenho vindo aqui desde então, desde 2016, fiz a graduação toda, em trabalho voluntário aqui com a professora Maria do Carmo. E depois, quando entrei na pós-graduação, atualmente estou no doutorado, continuei vindo aqui como voluntário, trabalho voluntário atualmente. Inclusive, deixo aqui o convite para todo mundo para que vocês possam vir também ajudar aos sábados aqui nas nossas atividades.
O horto fica na cidade universitária, em área da Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD. Quem tiver interesse em fazer alguma visita ou quiser pedir qualquer muda, pode entrar em contato diretamente com a professora Maria do Carmo no telefone institucional ou celular. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.